Opa! Bom, o capítulo começa com os guardas dizendo que entendido. Su diz que sua mãe está vindo e pergunta o que eles farão. O prota fala para eles fugirem e falar sobre isso depois, e pergunta se ela quer fugir com ele. Ela, toda pensativa, reflete sobre fugir com o prota, e o prota pergunta se ela vai viver assim para sempre. Ela responde que isso é, mas o prota a pega pela mão e diz para ela não pensar nisso e que apenas corra. Então os guardas correm atrás deles e gritam para parar, e o outro guarda manda ligar para a patroa, e o prota e Su fogem dali de carro. Os guardas falam para a patroa que Su fugiu com o prota. Ela pergunta o que ele disse. Então vemos o prota dirigindo a milhão e até fazendo drift na curva. O prota pergunta a Su se ela está com medo, mas ela responde que não e que não tem medo. Então a mãe dela liga para ela. E o prota fala que ela talvez queira considerar-se ela mesma pelo menos por um dia. Então ela atende. A mãe dela pergunta onde ela está e com quem. Ela responde que é com um amigo, mas a mãe enfurecida questiona que amigo e quando ela conheceu um amigo. E pergunta se ela não sabe quem ela é e se por acaso o prota é bom o suficiente para ela. E ela fala se caso ela a criou para fugir com um homem e diz que ela realmente a decepcionou e manda ela ir para casa agora. Então o prota abre a janela e Su em pensamento agradece o prota, pois hoje ela escolheu ser ela mesma. Então ela responde à mãe dela dizendo que é um ser humano vivo que respira e não um fantoche dela. A mãe dela pergunta o que ela disse, mas ela joga o celular fora. O prota fala que a mãe dela provavelmente mobilizará todo o poder da família Su para encontrá-los. Ela diz que a mãe dela tem medo de perder a reputação dela, então ela não fará um grande alvoroço sobre isso. O prota pergunta se ela não está com medo que ele a elimine ou a venda, e se ela realmente irá com ele. Ela pergunta a ele se isso importa, já que ninguém nunca ousou se aproximar dela, e que ela sempre viveu sobre uma luz falsa. E quando ela era criança, as pessoas a elogiavam como a criança que sempre tirava o primeiro lugar nas provas e diziam que ela era diferente de todo mundo, e que quando ela começou o próprio negócio, os elogios vinham de pessoas que se interessavam pelo que ela tinha e não por quem ela é, e que a mãe dela só queria que ela vivesse do jeito que a mãe dela queria, sendo sempre melhor do que ela foi ontem, a ponto de nem deixar ela comer uma segunda tigela de arroz, porque ela não podia engordar para ficar mais bonita. Então ela diz que está muito cansada e diz que correr com o prota pode ser a única chance dela e que o prota a faz sentir confortável como uma pessoa. O prota diz a ela que acha que ela fez a escolha certa e que é melhor prevenir do que remediar. Então ela o pergunta se ele é o namorado de Li Huanbing e pergunta se o prota tem medo que ela descubra. Então ela se aproxima e beija o prota. O prota pergunta o que ela está fazendo, pois ele está dirigindo, e pergunta se ela quer ir de Vasco por acaso, e pergunta por que ela está o beijando e o mordendo também. Então vemos que ela está até babando e diz que quer, mas o prota diz para ela ficar quieta e que isso é uma ordem. Ela diz que entendido, e em pensamento, o prota reflete que essa qualidade oculta de Su é realmente interessante e que ele se lembra de quando em uma das suas milhares de reencarnação, ele é para provar a maior beleza da China Leste, para satisfazer a sua curiosidade sobre como ela se tornou uma modelo de alta qualidade, e que ela abriu o seu laptop e se conectou a um fórum na frente dele. Então vemos um comentário perguntando por que a mãe dela não a deixa jogar, e repete esse mesmo questionamento, e pergunta o porquê deve cumprir a missão familiar, e porque só pode fazer o que a mãe dela diz, e não o que ela quer fazer, e diz que está tão cansada, e que todo dia estuda, e pergunta se é uma máquina de aprendizado humano ou se é apenas uma marionete para a mãe dela, e pergunta o porquê ela está aqui. Ela diz que não sabe e pergunta se alguém pode a dizer como ser uma garota normal e comum, e pergunta como ter um amor doce e como pode ter a sensação de estar feliz e viva. Então vemos várias respostas no comentário. Um diz: menina, adicione-me como amigo, eu vou te dar amor. Outro comentário diz: que garota, você é tão safada, e pergunta se está namorando ou não. Outro comentário pergunta se ela vive em função da mãe dela. O prota lê outro comentário, aonde pergunta como ela pode confirmar que é uma menina e não um homem. Outro comentário diz que também está cansado disso e que pode fugir junto. O prota diz que olhando para aquelas postagens, percebe que a imagem perfeita e brilhante que foi mantida ao longo dos anos é na verdade um bloqueio no corpo dela, que a sobrecarrega. Então vemos um comentário que pergunta o que está incomodando. Ela responde que é a estranha sensação
sensação de querer ser mandada e espancada, e que a dor a faz sentir bem fisicamente e mentalmente, mas também é muito perturbadora. E o prota diz que, portanto, esse post não apenas mostra as correntes e máscara no corpo dela, mas também a evidência textual de seus atributos ocultos, como uma escrava. E saindo desse flashback, o prota reflete que nunca pensou que haveria um dia que ele precisaria usar esse atributo dela. O prota manda sentar agora e colocar o cinto. Ela o pergunta aonde ele quer ir. O prota responde que aonde ela quiser. Ela fala que então eles vão para a casa dela, pois ela quer fazer algo com ele. O prota diz ok. Então 4 horas depois, vemos os dois deitados juntos e o seu lado o prota tocando. O prota atende e pergunta se eles foram até a casa dele. Então Lee Hutai diz que o prota sabe que a primeira pessoa a ligar para ele diz que a mãe da Su perguntou a ele quem estava dirigindo o carro e ele não podia fazer nada sobre isso. Então ele o deu o telefone. Então pergunta ao prota se tem algo de errado. O prota diz que nada e que é um pequeno problema e o manda não se meter, que ele cuida disso. Então o prota disse que vai desligar agora. Já em seguida, Lee Huambing o liga. Ela diz ao prota que Tai também a ligou e perguntou qual a situação e se por acaso o prota ofendeu a família Su. O prota pergunta se ela quer saber. Ela diz para ele dizer se ele quiser. Então o prota pede a ela 1 minuto e pede a Su para dizer alguma coisa. Su pergunta o que o prota quer que ela diga. O prota diz que ela pode dizer o que ela quiser e que ela não precisa se preocupar com Lee Huambing saber quem ela é. Então Su fala: querido, com quem você está falando? E pergunta se está tudo bem. O prota responde a ela porque ela simplesmente não pergunta a Lee Huambing e descobre. Lee Huambing questiona sobre a fala querido. Então Su, no telefone, pergunta quem é. Lee Huambing diz seu nome e pergunta quem ela é. E Su responde com seu nome. Lee Huambing pergunta o porquê ela está com o prota e qual o relacionamento que ela tem com ele. Su responde que eles são apenas amigos conversando sobre trabalho. Lee Huambing em pensamento reflete que Su claramente estava gritando outra coisa agora há pouco e que agora ela diz que eles são apenas amigos e diz que algo está errado. Então ela pede desculpa a Su por interromper o negócio dela e pede por favor que ela devolva o telefone para o prota. Então Lee Huambing pergunta ao prota aonde ele está. O prota diz que na velha casa da vila que o irmão dela o deu. Ela fala que ok e pede para ele esperar por ela e nem sair de lá. Então o prota pensa que vai ser interessante quando Lee Huambing chegar. Su pergunta ao prota se ele não está com medo de Lee Huambing descobrir. O prota responde dizendo que na verdade ele e Lee Huambing não estão em relacionamento e que esse é o segredo deles. Su diz que entendeu e que então não é nada sério, igual aos outros 3 que vieram antes. O prota fala que nem mesmo o irmãozinho de Lee Huambing sabe disso e diz para ela não contar para ninguém. Ela diz que não quer causar problemas para ela mesma. Então com raiva, ela diz que é por isso que o prota deu aquela ajudinha no golfe e que o prota nem estava com medo da Lee Huambing. O prota a pega pela cintura e pergunta se ela se arrependeu. Ela responde que nem um pouco. Então em outro lugar, vemos a Lee Huambing pensando que não faz sentido e que ela não consegue pensar em nenhuma explicação e se pergunta o porquê do prota e Su estarem junto. E ela pensa que Su não é esse tipo de mulher, assim como quando Tao assinou aquele contrato. E ela fala que a raiz do problema é o prota e que ele é como uma deidade incompreensível e misterioso. Então 40 minutos depois, ela chega onde o prota está. O prota diz que ela pode entrar. Ela já entra e pergunta aonde está a Su. O prota responde que bem ali e aponta para ela. Su chama o prota de amor e pergunta se a senhorita Lee chegou. Su diz há quanto tempo para Lee Huambing. Lee Huambing diz que é um prazer para a senhorita Su e em pensamento ela se pergunta se essa é mesmo a Su e se ela está cozinhando para o prota. Então ela diz ao prota que ele pode conversar sem ela e que a sopa está quase pronta e que ela irá fazer mais um ovo mexido e que eles irão comer daqui uns minutinhos. Lee Huambing pergunta ao prota o que está acontecendo e o prota responde dizendo que não tem nada acontecendo e que é só a mulher dele. Ela pergunta como assim a mulher dele e como ela virou a mulher dele e quando isso aconteceu. O prota responde que hoje. Ela pergunta se o prota e Su já se conheciam antes. O prota responde que não. Ela diz que então o prota, mas nessa hora Su chama o prota de querido e diz que já está quase pronto e diz ao prota para ficar de olho na panela, pois ela tem que ir ao banheiro. Ela fala para Lee Huambing não ficar esperando de pé e que é para ela se sentar e que o jantar está quase pronto. Lee Huambing fica sem entender e pega o prota
Prota pelo braço e fala para ele ir ali. Então Su diz ao Prota que a máquina de lavar já terminou e pergunta se os lençóis estão pendurados lá fora, pois se não, eles não vão secar. Li Huambing apenas olha, enquanto Su continua chamando o Prota de querido e amor e diz que as roupas estão prontas e que a sopa está pronta e pergunta aonde guarda os cabide. Li Huambing fica sem jeito e então ambos estão sentados na mesa e Su diz que está prontinho e que agora eles vão comer e pede para o Prota experimentar a carne. Ela fala que faz tempo que não cozinha e que não sabe se está gostoso ou não. Li Huambing, observando a cena, apenas diz que olhando a postura dela, ela se pergunta se por acaso Su está pensando em dar comida na boca do Prota e se por acaso esse nível de intimidade já não é demais. O Prota diz que está uma delícia enquanto estica a vasilha de arroz e pega a carne. Su diz para Li Huambing que ela deveria comer também. Li Huambing, em pensamento, diz que Su deve estar se forçando a agir nesse ritmo e que ela não pode perder o foco e que ela tem que tomar a iniciativa e atacar. Então ela pergunta a Su há quanto tempo ela está com o Prota. Su responde que não faz muito tempo, mas que foi amor à primeira vista. E quando ela vê o Prota, ela já sabia que era o destino dela. Li Huambing apenas pensa que não é estranho que ela se apaixonou por um homem, mas que com certeza é impossível se apaixonar na primeira vista, especialmente com a forma como ela foi criada. E Li Huambing pensa que tem algo de errado ali. Su fala para Li Huambing que o Prota disse que eles não eram um casal e pergunta se isso é verdade. Li Huambing apenas se choca com isso, mas Su diz para ela não se preocupar, pois esse segredo está guardado e por isso ela gostaria que Li Huambing guardasse o segredo dela também, pois o resto do mundo ainda não pode saber do romance dela com o Prota. E então Li Huambing e o Prota ainda podem continuar fingindo, mesmo que tenham que mostrar um pouco de intimidade em público. Ela não se importa. O Prota pergunta a Li Huambing o porquê dela estar olhando para ele e fala para elas comerem. Sun diz isso mesmo e pede para o Prota comer mais camarões. Então ela se joga no Prota e olhando para Li Huambing diz que o amor dela é falso e o dela com o Prota é real e que o Prota é dela. Li Huambing, com raiva, se pergunta se por acaso Su está a provocando. Então ela pega um camarão e o parte no meio e diz ao Prota para pegar esse camarão. O Prota olha com uma cara não boa e Su se choca com isso, mas o Prota recebe na boca o camarão. Depois de um tempo, o Prota diz que estava delicioso e que está cheio, porque comeu rápido demais. Su pergunta se é sério e diz que fica feliz em ouvir isso e pergunta para o Prota por que dele não descansar um pouco e que ela irá limpar tudo e pede ao Prota que faça companhia a Li Huambing. Então Su leva a louça para lavar e nesse tempo Li Huambing pergunta ao Prota com raiva o que ele está fazendo e ela o pega pelo braço e fala para ele ir ali. Ela o arrasta e o joga no sofá e pede para ele dizer, mas o Prota a puxa também e fala para ela ir com calma, pois se ela perdeu, não é? E pergunta o porquê dela estar fazendo tantas perguntas. Ela em cima dele apenas diz seu, mas então o Prota diz que está muito cansado e que esteve ocupado o dia todo e que o corpo dele dói e pergunta se ela pode o massagear. Ela o pergunta se ele quer ali ou no quarto dele e o Prota diz que ali não é confortável e que eles irão para o quarto dele. Depois de 10 minutos, Su começa a procurar o Prota e a Li Huambing até que ela escuta um barulho e se pergunta que som é esse. E ao chegar na porta do quarto, olha que Li Huambing está fazendo massagem no Prota. Em pensamento, ela se pergunta se Li Huambing está fazendo massagem no Prota e como que uma mulher do calibre dela pode servir o Prota assim. Então o Prota pergunta a Li Huambing se ela terminou e diz que ela está cansada e que é para ela descansar um pouco e que depois eles terminam. Então o Su reflete que Li Huambing não parece ter ligado para a presença dela e se questiona se Li Huambing é igual a ela e que nesse caso ela e Li Huambing são do mesmo tipo, verdadeiras aliadas e que o Prota até conquistou Li Huambing e que ele é mais poderoso do que ela pensava. Então ela tira os calçados e se joga junto ao Prota e Li Huambing. Isso chama Li Huambing de irmã e fala que elas irão fazer massagem juntas. Li Huambing, sem entender e em pensamento, ela diz que isso é inacreditável, pois quando o Su viu o Prota sendo massageado por outra mulher, Su não ficou brava, mas se juntou a ela e ainda a chamou de irmã e se pergunta qual o problema com Su e se pergunta se ela é louca, mas ela pensa que isso é impossível e que se ela tivesse um problema, Su não seria tão perfeita como os
rumores dizem, e ela pensa que só alguém com muito autocontrole pode performar tão bem quanto ela, e se pergunta o que o Prota fez para que Su o ame tanto incondicionalmente. Então Su pergunta a ela sobre o que ela está pensando e diz para ela continuar a massagem. O Prota diz a Su para ela parar de massagear e que não é para ela esquecer de tomar os remédios dela. Ela responde que ok, diz que irá descer para pegar. Lee Huan-Bing apenas pensa que Su é muito doente e logo diz que não é isso e se pergunta o que será. Ela pergunta ao Prota se ele não quer explicar isso, mas o Prota responde que tal ela o dá 1 bilhão, que aí ele conta a verdade para ela. Ela diz para ele não ser tão sarcástico e diz que está com muita preguiça de perguntar como eles se apaixonaram em primeiro lugar e que honestamente a família Su está investigando ele e pergunta se é por causa do relacionamento com Su. O Prota diz que eles não estavam investigando, mas que Su resolveu fugir de casa. Lee Huan-Bing pergunta o que ele vai fazer e se ele vai entrar na família. O Prota pergunta a ela se ela acha que ele é do tipo de homem que se casaria. Ela pergunta se então eles vão terminar e diz que mesmo se ele fizer isso, eles não sairão do pé dele tão facilmente. O Prota pergunta para que terminar quando ele pode lidar simplesmente com a família Su. Ela com raiva o questiona sobre lidar com eles e diz para ele não se esquecer que ele atualmente é o namorado dela. O Prota diz que é exatamente o motivo dele dizer isso. Lee Huan-Bing diz que então o que ele está dizendo é que a família Su ainda não sabe do relacionamento deles e é por isso que ela pode o ajudar com isso. O Prota diz que ela é muito esperta. Lee Huan-Bing diz que já que todo mundo está no mesmo barco, o Prota poderia dizer o porquê Su fugiu. O Prota começa a dizer que Su tem vivido como uma fantoche pelos últimos 20 anos e que agora ela quer ter a própria vida. O Prota pergunta se ele é culpado em querer ajudá-la nisso. Então ele atende a ligação de Su, que diz que acabou de ver a família dela e que está ali, e pergunta o que eles farão. O Prota diz que sem problema e que eles irão descer agora e que não é para ela se preocupar, que eles irão lidar com isso. E o Prota desliga a ligação. O Prota diz a Lee Huan-Bing que a família Su veio os procurar e fala para eles descerem. Lee Huan-Bing pede para ele deixar ela perguntar outra coisa e pergunta se ele sabia que a família Su viria dessa vez e por isso ele pediu para ela vir até ali. O Prota pergunta o que ela acha. Ela diz que não gosta dessa sensação. O Prota pergunta o que e ela diz que entende o que ele quer dizer, mas que parece que ele está manipulando as pessoas sem ligar para os sentimentos dela. O Prota fala para ela não dizer isso tão duramente e que foi uma coincidência o fato dela e da família Su estarem nessa situação juntos e não é como se ele estivesse manipulando isso. Ela pensativa diz que não o culpa, mas que apenas não gosta dessa sensação. O Prota diz a ela que essas palavras parecem sair da boca de uma criança mimada, então ela só consegue dizer eu, você. E o Prota fala para eles irem se apresentar como um casal primeiro e a pega pela mão. Ao chegarem lá embaixo, o guarda começa a dizer que ele está ali e que é ele. Outro guarda já pergunta aonde está a senhorita e fala para ele os darem a senhorita. Lee Huan-Bing pergunta se eles são a família Su e se eles estão ali para causar problemas logo para ela. Lee Huan-Bing, o guarda diz a ela que é um mal entendido e que eles não estão ali por ela e que eles estão ali por causa do Prota, pois ele sequestrou a senhorita deles. Ela questiona eles como que o homem dela ousaria sequestrar outra mulher. O guarda diz que isso, mas Su aparece e pergunta o que eles estão fazendo e pergunta a eles quem disse que ela foi sequestrada. O guarda diz senhorita e o outro diz que eles não estavam e que foi a madame que os pediu. Su diz para eles pararem de usar o nome da mãe dela para causar problemas e que não é da conta deles nada que aconteceu entre ela e a mãe dela. Nessa hora, sai do carro a mãe de Su e diz para ela não ser ridícula. Então Lee Huan-Bing diz que faz muito tempo, madame, e que ela continua radiante e linda. A mãe de Su apenas a diz há quanto tempo, senhorita Lee. Ela se aproxima do Prota e o cumprimenta, enquanto pergunta ao Prota se é o senhor o mesmo. E diz que de fato o Prota é talentoso e impressionante como dizem os rumores e que Lee Huan-Bing tem realmente bom gosto. Lee Huan-Bing diz que ela é muito gentil e a mãe de Su fala que esse não é o lugar certo para conversar
e que eles deveriam mudar para um lugar diferente para ter uma conversa apropriada e pergunta o que eles acham. Li Huambing responde que claro, e que gostaria disso, e que também gostaria de discutir algo com ela. A mãe da Su a encara e Su se esconde atrás do Prota. Então, passando-se um tempo dali, eles estão na indústria da família Su, na casa de chá Xinfu. A mãe da Su pergunta o porquê da Li Huambing e o motivo pela qual ela estava com a filha dela, e pergunta se ela não acha indelicado de ter levado a filha dela sem aviso prévio, mesmo que tenha sido o namorado dela que fez isso, e pergunta se ela não acha que o comportamento do Prota não está violando as leis, e fala para ela que talvez deveria consultar o advogado dela. Li Huambing diz que originalmente ela que se encontrou com o Su, mas devido a algumas circunstâncias imprevistas, ela pediu ao Prota para ir ao encontro dela. A mãe de Su pergunta o motivo dela ter ouvido que o Prota levou a filha dela à força. Li Huambing responde dizendo que Su já tem 27 anos e que então ela não teria sido forçada a ir com o Prota, sem poder dizer não, e pergunta a ela se por acaso ela não está curiosa demais para saber o motivo sobre a reunião deles. A mãe de Su diz que gostaria de saber os detalhes. Li Huambing diz a ela que Su não é mais uma pessoa viva e que ela é como uma marionete cuidadosamente trabalhada. Uma marionete que nem consegue decidir quais tigelas de arroz devem comer e que é por isso que Su a inveja e ansiava se tornar uma mulher como ela. A mãe de Su pergunta o que ela acabou de dizer. Li Huambing diz que Su queria conhecer e esperava que ela pudesse ajudá-la, e ela pergunta o que ela poderia fazer para ajudá-la, e enquanto mostra uma sacola de remédio, pergunta à mãe de Su se ela sabe o que é isso, e diz que esse é o remédio que ela vem tomando, e que Su comprou esses remédios para ela. A mãe de Su pergunta se a filha dela comprou esse remédio, e qual o grande problema nisso. Li Huambing responde que a questão não é sobre o medicamento em si, mas que o simples ato de comprá-lo lhe trouxe felicidade, pois ela nunca havia comprado o remédio sozinha antes, e que para ela, sair sozinha para comprar o remédio foi algo novo e emocionante aos 27 anos de idade. E ela pergunta à mãe de Su se ela não acha que há algo de errado com isso. Su em pensamento se pergunta se isso é verdade, e que bem, eles irão supor então que esse é o caso. Já o Prota em pensamento diz que como se espera de Li Huambing, com marcas completas para a capacidade e raciocínio lógico dela. Então Li Huambing continua falando que Su é extremamente aborrecida e pergunta à mãe da Su se ela não está subtendida, e que hoje, quando tanto o Prota e ela estavam presentes, o comportamento de retaliação era ir comprar o remédio. Então ela pergunta à mãe de Su e da próxima vez, o que será que ela fará quando não houver ninguém ao seu redor, e se por acaso ela não está preocupada com isso. Então todos na sala ficam em silêncio por 3 minutos, até que a mãe de Su pergunta se Li Huambing está dizendo que deve agradecer ela por isso. Li Huambing responde que Su é amiga dela e que, portanto, não há necessidade de agradecer. Então o Prota com um sorriso no rosto diz em pensamento que bem feito para Li Huambing e que está na hora de acabar com isso e que ele irá acrescentar combustível ao fogo. Então o Prota começa a falar algo para a mãe de Su, que ele e Li Huambing têm trabalhado duro o dia todo, sem mais nem menos, e que também estão fartos disso. Li Huambing se pergunta em pensamento o porquê de repente o Prota está ficando com raiva e chega à conclusão de que o Prota não está ficando com raiva e que ele está apenas tentando acelerar as coisas, e que agora ela entende e que chegou a hora dela brincar e dar um show. Ela pergunta ao Prota o que ele está fazendo e que Su é amiga dela e que não é para ele dizer. O Prota a corta e pergunta se ela ainda não teve o suficiente e que ela ajudou a mãe de Su temendo que ela pudesse fazer algo imprudente e temendo que ela pudesse se meter em problemas, e pergunta o que ela recebeu em troca e será se eles apreciam a ajuda dela. Então, mais calmo, o Prota fala para Li Huambing que ele sente pena dela. Li Huambing fala para o Prota não dizer isso e fala para ele se acalmar, enquanto dá um beijo no rosto do Prota e fala para ele fazer isso por ela e que Su é uma amiga e que não é para eles discutirem ou ficarem chateados, e fala para ele ser bom. Su em pensamento diz que se ela não soubesse que isso é falso, ela teria caído nessa. A mãe de Su diz que talvez ela devesse realmente agradecer a Li Huambing e fala para Li Huambing que ela compreende completamente as boas intenções dela, e fala para Su que
como a mãe dela, ela não queria prejudicá-la e que agora em diante ela vai considerar e permitir que ela faça algumas coisas por conta própria e fala que é uma sorte para Su ser capaz de fazer amizade com a senhorita Lee. Lee Huambing diz que Su é excelente e que todos gostam dela. A mãe de Su se levanta e fala que está ficando tarde e que não irá mais incomodar Lee Huambing e fala para Su que foi tudo porque a mãe era rígida com ela antes e diz para ela não se pressionar demais e que hoje ela pode ficar e brincar com a senhorita Lee e ir para a empresa amanhã de manhã e que ela irá voltar primeiro. Então ela se vai. Su e Lee Huambing já soltam um ar de aliviadas e o prota fala que a missão foi cumprida e que a primeira etapa do plano termina aqui. Lee Huambing olha pela janela e diz para Su que a mãe dela se foi e que ela também não deixou nenhum guarda-costas ou infiltrados para trás. Su já se joga nos braços do prota e pergunta se o prota estava realmente bravo e que ele parecia realmente feroz. O prota pergunta se ela é tola e que é só agir. Lee Huambing fala que já disse para os dois e pergunta se eles podem parar com isso por enquanto. Então o prota diz que certo e que agora é hora de negócios e pergunta a quem ele deve ligar primeiro. Lee Huambing já pega no braço do prota e com raiva pergunta o que ele está fazendo e diz para ele não brincar. O prota pergunta se por acaso ele disse que ia causar algum problemas. Lee Huambing pergunta se ele pode parar de brincar e que agora tudo está bem e que a Madame Su dificilmente perseguirá mais nada contra ele e que ele pode continuar a se encontrar com a Su no futuro e pergunta o que ele mais quer. Então o prota pergunta a Su se ela quer continuar a se encontrar secretamente no futuro e que parece que eles estão tendo um caso e pergunta se ela gosta sim, pois ele não gosta disso e que se ela o seguir, ele tem as obrigações e os meios para não deixar ela em uma posição difícil e que não quer que ela seja obrigada a escolher entre o amor e a família. O prota fala para Su para ela vir e para ela o escutar, pois agora mesmo ele irá fazer uma chamada e que daqui a pouco entrará em contato com outras pessoas também e que quer que ela assuma o poder da família Su e se torne o CEO do Jinfu no menor tempo possível e que então ela irá ter a última palavra não só na empresa, mas também em casa e isso também impedirá que a mãe dela a controle mais e que ela entenderá que não pode controlar uma pessoa poderosa como ela naquele momento. E quanto ao pai dela, ele ficará ainda profundo e satisfeito com ela e pede para Su o responder e pergunta se ela está disposta. Su começa a gaguejar, o prota só fala o nome dela e ela pensa, toma coragem e diz em voz alta que está disposta. O prota diz que ótimo, enquanto procura um número. Então ele liga e fala para Su que ele irá começar agora. Passando-se um tempo, vemos o prota ainda no telefone e sentado no sofá com Lee Huambing e Su ao seu redor. Lee Huambing se senta próximo ao prota e Su diz em pensamento que Lee Huambing e o prota são tão próximos e que ela quer isso. Ela se aproxima do prota e passa a mão dela pelo braço do prota. O prota em pensamento apenas diz que essas duas mulheres. Então ele pergunta se elas querem ouvir também e que ele pode colocar no viva voz. Então a pessoa que o prota está ligando atende e diz alô e pergunta quem é. O prota já pergunta se essa pessoa teve pesadelos recentemente e se sonha sobre o armazenamento Nanhe e fala que Bai Kai-Feng pediu para que ele o perguntasse e que Bai Kai-Feng ouviu que ele fez bastante dinheiro nesses últimos anos e pergunta se é verdade. A pessoa do outro lado do telefone pergunta quem é o prota, mas o prota diz que o esperará em 1 hora na sala privada da casa de chá de Kim Ki-wan e que espera que a pessoa não o desaponte. O prota desliga e Lee Huambing pergunta se o prota pode realmente entrar na cabeça da família Su apenas com o que ele disse agora. O prota pergunta se ela não entendeu e que ele apenas irá dizer 2 palavras a ela: desintegração interna, e fala para irem. Lee Huambing fala com o prota que talvez ele não devesse ter tanta certeza. O prota já pergunta a ela se ela quer apostar de novo. Ela responde que não e fala para apenas irem. Então 1 hora depois, o prota diz para as duas ficarem ali e tomarem um chá, pois ele vai entrar primeiro. O prota entra na sala e o homem ali diz que o prota é bem pontual. O homem rapidamente se levanta e já fecha a porta e pergunta se foi o prota que falou com ele mais cedo no telefone. Então descobrimos o nome desse homem, que é Yao Honglin, e ele é o diretor e subdono do grupo Jinfu e possui 3,8% das ações da empresa. O prota já se senta e diz que foi ele sim. Honglin já pergunta aonde está Bai Kai-Feng e quanto ele deu ao prota e pergunta o que o prota quer. Ele chama
chamou o Prota de pirralho e que não é para o Prota achar que só porque sabe um pouco do segredo dele que o Prota pode o extorquir e que se o Prota é inteligente, ele o dirá aonde está Bai Kai-Feng e ele o dará uma quantia de dinheiro que o Prota não conseguirá gastar em toda a vida dele. O Prota diz que eles falarão de dinheiro depois, já que ele é alguém perigoso e que não pode simplesmente fornecer essa informação para ele. Hong Lin fala para o Prota não fazer acusações sem base. O Prota pergunta se é mesmo e questiona sobre o dinheiro enterrado na montanha Bahrein e que a tecnologia avançada, casos que era impossível de solucionar, agora são solucionáveis e pergunta se não é mesmo. Hong Ling, com raiva, pergunta se o Prota está ali para extorquir e que então ele o dará 155 milhões e pergunta se eles têm um acordo. O Prota responde dizendo para ele não ser impaciente e que ouviu que o negócio do chefe tem estado mal recentemente e que ele tá tendo que depender de contas falsificadas para não sair no prejuízo. Hong Ling, já no limite, fala chega em tom alto e que dá 2 bilhões, ou melhor, 3, e que esse é o limite. Então nessa hora, Su e Li Huanbing entra na sala. Su já entra falando o nome de Hong Lin. Ele já se choca e se vira e percebe que é Su e Li Huanbing. O Prota pergunta a elas o porquê delas terem vindo tão rápido e Hong Lin pergunta se elas ouviram tudo. Su pergunta a ele se ele realmente eliminou pessoas. O homem apenas trava e fica sem saber o que dizer, mas o Prota diz a Su para não falarem sobre o passado agora, e ele enche o copo com chá e diz a Hong Li que irá ser bem direto e que não quer o dinheiro dele. O Prota entrega o chá a ele e o homem agradece, mas em pensamento ele se pergunta, já que o Prota não quer o dinheiro dele, o que será que o Prota quer? E se pergunta se é a vida dele. O Prota fala para ele que a partir de agora ele precisa do suporte dele para a senhorita Su, para quando ela falar em reuniões, e pergunta se está entendido. Hong Ling pergunta se é simples assim e o Prota diz que sim, que é apenas isso. Hong Ling, já aliviado, diz a Su que pensou que alguém iria o eliminar e que realmente ficou assustado e fala que quando for algo assim é só pedir a ele e pergunta o porquê ele recusaria um pedido dela e se foi necessário todo esse furdúncio. Já em pensamento, ele fala que Su é a única sucessora da família Su e que não importa o que aconteça com a família, Su eventualmente irá liderar a empresa e que se eles quiserem o usar, não tem problema, desde que a crise seja resolvida e que as informações dele não vazem e que graças à contribuição de Long. Hong Lin fala para o Prota ficar tranquilo e que a partir de agora, os assuntos de Su serão assuntos dele também e que na empresa ele sempre olhará para ela como a chefe dele. Então o Prota diz que a palavra de um cavaleiro é divina e que ele pode sair. Hong Lin fala beleza e que eles podem continuar o trabalho deles, pois ele vai voltar primeiro. Li Huanbing pergunta se é só isso, e que mesmo que ele apoie Su, o que um voto importa, e que há dezenas de votos na mesa de diretores, e que nem todos sucumbirão às ameaças do Prota. O Prota pergunta a ela se ela quer que ele diga algo. Li Huanbing responde que não está brincando com o Prota, e o que ele fez foi extorquir alguém, e que é muito sério, e que se der errado, eles estarão ferrados, e que há muitos diretores importantes nesse grupo. E ela pergunta se o Prota irá extorquir todos eles. O Prota responde que não precisa de todos e que apenas alguns são o suficiente. Su chamou o Prota de amor e pergunta quantos eles ainda terão que extorquir e o Prota responde que 6 e com esse de agora falta 5. O Prota fala para ela continuar bebendo chá enquanto ele termina umas coisas. Su, toda radiante, diz para o Prota não se cansar demais. Então o Prota vai no CEO do grupo Jinfu, Wang Wensheng, depois na chefe financeira, Sheng Lei, depois vai no supervisor legal, Pen Shang-he e por último, ele vai no diretor independente e subdono institucional, Sun Haomin. Já de noite, após o Prota conversar com um monte de gente, o Prota diz para Su e Li Huanbing que se cuidem. Li Huanbing fala para o Prota que mesmo que ele consiga 6 diretores, ele ainda não tem 2/3 dos assentos da mesa e que nem metade ele tem e pergunta como ele vai controlar a mesa toda com isso. O Prota diz que algumas coisas são complicadas de explicar e que ela verá a mágica acontecer amanhã. Sun já se agarra no Prota e diz que o que o amor dela fala é correto e que ela irá o ouvir. O Prota fala que há algumas coisas que ele tem que explicar para Su e pergunta a Li Huanbing se seria um incômodo se eles ficassem na casa dela hoje. Ela já se agarra no Prota e com ciúme diz que talvez. Então o Prota pergunta a ela por qual motivo ela o traria até ali. Li Huanbing só responde com um vamos. Já em casa,
o Prota fala para Su ir tomar um banho, e ele pergunta a Lee Hwan-bin qual o propósito dela odiar Su. Ela o manda calar a boca, e fala para o Prota calar a boca dela com um beijo dele. Então ela já parte para o beijo, e o Prota em pensamento pergunta se ela ficou maluca, e que não pode ser, pois Su acabou de entrar para tomar banho, e logo ela irá voltar, e que não importa o que Lee Hwan-bin estivesse pensando, essa não era o momento certo. Então o Prota chega à conclusão que Lee Hwan-bin está atuando e que ela está fazendo isso para o paparazzi. O Prota em mente a chama de garota esperta. O Prota pega no colo e Lee Hwan-bin fica todo ofegante. Então o Prota fala em pensamento que já que é assim, ele irá brincar um pouquinho também e que espera que Jing Huilong fique satisfeito. Então 2 minutos depois, o Prota fala que o paparazzi que estava ali embaixo já deve ter ido embora. Lee Hwan-bin fala que então o Prota já sabia e que agora ela entende o porquê ele estava tão relaxado, e ela fala que está ficando tarde e que é para eles irem descansar. Enquanto isso, na cidade de Guak ao sul, no escritório principal da companhia Huilong, vemos Huilong pistola. Ele observa as imagens e diz que ainda foi na sacada e se pergunta se Lee Hwan-bin está com o Prota. Ele com raiva fala o nome do Prota e diz que jura por tudo que é mais sagrado que irá eliminar o Prota. Então ele chama Jian Chuan, que já aparece e pergunta se ele o chamou. Jing Huilong fala para ele ir para o leste da China e encontrar o Prota e eliminar ele, e pede para fazer isso da forma mais dolorosa possível. Jian diz que o leste da China é o território de Li Huitai e que ele precisará de 5 dias antes de partir, mas Jing Huilong fala que não pode esperar tanto assim e que ele tem apenas 3 dias e que ele quer ouvir sobre a morte do Prota depois disso. Jian apenas responde com um entendido. No dia seguinte, o Prota pede para Su acordar. Ela fala para o Prota que ainda não dormiu o suficiente, mas o Prota fala para ela segurar esse sono para quando ela terminar as coisas dela no trabalho e pergunta se ela ainda lembra do que ele a contou ontem. Ela responde que claro, e em pensamento ela diz que hoje será o dia de decidir o sucesso ou o fracasso dela na vida futura. Lee Hwan-bin aparece na porta e chama Su, pois ela levará a companhia. Chegando lá, uma mulher já começa a falar para Su sobre os planos de aumentar o valor das marcas deles, e um homem fala para Su que ali estava a proposta que ele fez da última vez e pede para ela dar uma olhada se possível. Su diz para ambos que eles irão discutir tudo isso na reunião de hoje e ela manda eles irem para a sala de reunião. Então Su diz até logo para Lee Hwan-bin e fala com aquele homem e aquela mulher para irem. Então 10 horas da manhã, na reunião executiva da companhia Jinfu, na sala de reuniões, vemos a mãe de Su com raiva. Ela pergunta o que foi que Su disse e pede para que ela fale novamente e pergunta se ela falou para demitir Zhou Da e Yang Kuo e questiona ela se por acaso eles não concordarem. O que ela irá fazer? Chamar a diretoria? E pergunta se ela realmente está pensando mesmo em chamar todos eles. O pessoal ao redor se perguntam o que está acontecendo e o que causou essa briga de mãe e filha. Só responde a mãe dela dizendo que ela é a vice-presidente executiva da companhia e que é membro da diretoria e que ela tem o direito de pedir uma reunião com os diretores e que ela, sendo a vice-presidente executiva, não tem por que solicitar uma resolução de todos os diretores para demitir alguém do departamento de segurança e o vice-diretor, e que está decidido, e pede para a mulher ao seu lado notificar o departamento de direitos humanos assim que essa reunião acabar. A mãe de Su, com raiva, bate na mesa e pergunta o que eles fizeram de errado e se eles estão sendo demitidos sem justa causa e que a culpa é da companhia, que esse incidente causou arbitragem trabalhista e com isso as notícias terão um grande impacto na reputação dessa companhia, e pergunta a Su se ela pode arcar com as consequências. Então Su se lembra do que o Prota falou com ela, que quando isso acontecer, o foco estará em Zhou Da e Yang Kuo, porque eles, e corta para Su falando que ela tem as razões dela para demiti-los e que há 5 anos atrás, no turno da manhã, houve um grande roubo no depósito da companhia na rua comercial do leste da China, e lá era o maior depósito da companhia no país, com a melhor decoração e com o melhor sistema de vigilância, além de um grande nível de segurança, o mais alto já visto na companhia. Sun liga a TV e continua falando que mesmo com tudo isso, aquele depósito ainda foi roubado e que o mundo exterior estava questionando as capacidades de segurança deles e questionando a
habilidade de decisão da companhia deles, e que tudo isso causou uma queda no valor dos estoques nos dias seguintes, e que depois de um tempo, o valor da companhia deles caiu para 40 bilhões, e que de acordo com o senso comum, Zhou Da, o diretor do departamento de segurança, precisava arcar com as consequências, certo? Mas para ela, não importa se ele tem responsabilidade no que aconteceu ou não, pois eles devem deixar o mundo externo saber da determinação deles em reformar os problemas de segurança deles, e que então é por isso que apenas emitindo Zhou Da, o diretor do departamento de segurança, poderá colocar os preços antigos deles novamente. As pessoas na reunião pensam que a presidente Su está completamente diferente de antes. A mãe de Su diz que muito bem e que ela pode demitir o Zhou Da, e questiona ela sobre Yang Kuo e se por acaso ela vai fazer ele levar a culpa pela companhia. Su responde que Yang Kuo nem ao menos trabalha nessa empresa e por que eles deveriam jogar a culpa nele. A mãe de Su pergunta o que ela está dizendo e Su responde que Yang Kuo está apenas trabalhando para a companhia em nome, mas ele é apenas um segurança particular, e pergunta se ela está errada. A mãe de Su chega à conclusão que não importa quem está controlando quem, e o motivo não é importante, e que Su está procurando por algum motivo para se rebelar, e é só isso. Então ela fala para chamar todos os diretores e notificarem eles imediatamente que uma reunião será feita às 15 horas. No outro lado da companhia de moda sinfônica, vemos Li Huanbing perguntar ao Prota o porquê ele está ali, e que a família Su provavelmente vai virar de cabeça para baixo, e se ele não vai fazer nada. O Prota responde que já disse antes, eles irão observar como o Su vai agir, e que por enquanto ele só quer desenhar. Li Huanbing pergunta o que ele está desenhando. O Prota responde que está desenhando ela, e em pensamento, ele diz que as fotos que tiraram deles ontem deve ter sido o Ding Huilong que armou essa investigação em cima dele, e que ele provavelmente está se preparando para agir, e que já está na hora dele começar a fazer algo. Li Huanbing pergunta o que ele está fazendo, e o Prota diz que nada, e que só quer fazer um desenho dela. Li Huanbing fala que está muito ocupada com o trabalho e que não tem tempo para isso, e por isso ela não pode ser a modelo dele agora. O Prota fala para ela fazer as coisas dela e que ele faz as dele, e que ela pode fazer o que quiser e apenas fingir que ele não está ali. Então o Prota em pensamento diz que está em um grupo novo focado em rascunhos e desenho no geral, e que existe uma pessoa nesse grupo que deseja aprender a desenhar para conseguir completar as tarefas na escola, e também existe uma pessoa nesse grupo que tem um relacionamento próximo com Ding Huilong, e é por esse motivo que o Prota entrou no grupo. O Prota começa a desenhar Li Huanbing, e no grupo ele faz um comentário de um desenho, dizendo que é brilhante e que as habilidades da pessoa são razoáveis. Uma pessoa no grupo diz que o professor Xing Shen, no caso o Prota, que ele é muito rigoroso. Outras pessoas no grupo perguntam se o Prota é novo no grupo e de que professor ele está falando, e que ele nunca ouviu falar sobre o Prota antes, e pergunta se o Prota tem algum trabalho popular, pois se não é para agir como se fosse um superior ali. Então o Prota bate uma foto do que ele está desenhando e manda no grupo, e envia uma mensagem dizendo que isso é o que ele faz desenhando casualmente e que está trabalhando em uma obra de arte nesse momento. E depois de 40 minutos, uma pessoa comenta "Cara", e outra pessoa comenta "perfeito". Uma pessoa pergunta quem é essa criança que disse "Cara", e pede que por favor não use tais linguajares ali. Outra pessoa diz que isso ficou incrível. Outro comentário fala que se curva ao mestre e pergunta quem é a moça do desenho e que ela parece bem talentosa. Outra pessoa pergunta ao Prota aonde ele trabalha e que está com a associação de arte ao seu lado e que eles estão interessados em falar com o Prota pessoalmente. O Prota olha para a tela do celular e pensa que as coisas já ficaram agitadas, mas se pergunta o porquê a pessoa que ele procura ainda não apareceu. Então uma pessoa manda mensagem para o Prota, dizendo que tem uma filha que está no ensino médio e vem estudando arte há 3 anos e que espera que o Prota possa dar alguns conselhos a ela. O Prota, com um sorriso no rosto, diz que ela finalmente mordeu a isca e que essa pessoa está em uma posição especial entre as mulheres de Ding Huilong, pois a razão dela possuir uma posição especial é porque ela possui uma filha ilegítima juntos e que essa criança já está com 14 anos atualmente. O Prota responde
responde dizendo que tal algo que não se trate de uma conversa séria sobre artes, mas apenas uma troca de ideia. A mulher responde que o prota está sendo muito modesta e pergunta se ela pode o incomodar um pouco e pede que ele faça uma avaliação da arte que a filha dela anda fazendo. O prota fala que ela tem um bom traço e que é bem melhor do que a criança que acabou de entrar no grupo e que acredita que ela possa ser considerada bem talentosa. A mulher, feliz com essa resposta, diz que conseguir informações com um dos melhores especialistas é necessário e que a persistência dela foi bem sucedida e que a filha dela tem talento. Ela fala para o prota que é ótimo ouvir o prota dizer isso e pergunta o que o prota faz para viver agora e se ele mora em Xangai. O prota pensa que foi mais fácil do que ele pensava. O prota pergunta a ela o porquê da pergunta e a mulher responde que o prota é mais talentoso do que os professores que ela já conheceu antes e que agora ela gostaria de convidá-lo para ser o tutor da filha dela. E se o prota vier, uma acomodação não será um problema e pergunta ao prota que tal ela pagar cerca de 2.000 por cada aula. O prota responde que ela é muito gentil e que a filha dela possui um grande talento. E quanto à proposta dela, a mulher pergunta ao prota qual a preocupação dele e que qualquer coisa é negociável e pede que, por favor, o prota não recuse antes de pensar e pergunta se tudo bem. O prota diz que já que eles tiveram um feliz encontro, que eles vão discutir sobre os detalhes depois. A mulher diz que tudo bem e fala para o prota se sentir livre para entrar em contato com ela quando ele estiver livre e que ela estará esperando pela mensagem do prota nas próximas 24 horas. O prota suspira e pensa que o plano está funcionando corretamente e que agora está na hora dele fazer ela ser dele e por isso ela irá vir até Donghai e ficará completamente sob o controle dele. Afinal, ela é uma chave muito importante para o material que pode incriminar o Ding Huilong. Então o prota fala para Li Huanbing continuar os assuntos delas e que ele tem algo para resolver agora e que está saindo. O prota em pensamento fala que ela e a filha dela são apenas uma parte do plano e que existe mais coisas a fazer. O prota liga para uma pessoa e a pessoa atende e pergunta com quem deseja falar. O prota responde que está procurando por ele mesmo, um agente duplo, e pergunta como que ele acha que irá de arrasta para cima se o Ding Huilong descobrir sobre a missão dele. A pessoa do outro lado fala que o prota está contando mentira e pergunta quem é o prota e que ele não faz ideia de quem é esse cara que o prota procura e pergunta o que é um agente duplo. O prota pergunta se ele não vai admitir e que então ele deva procurar o Li Tairou agora e pergunta que tal. A pessoa do outro lado diz desesperadamente que não e que eles vão conversar. O prota fala para a pessoa fazer o que ele disser e que eles irão se encontrar às 3 horas nessa tarde. O prota diz que vai enviar o endereço mais tarde. A pessoa responde que claro e o prota diz que é assim que ele gosta. Então no grupo de Info, às 3 horas da tarde, a mãe da Su fala que agora que todos já estão ali, que é para fechar a porta e que agora eles vão começar a reunião da diretoria.